Olá, boa tarde. Boa tarde. O que nós estamos fazendo aqui, Não sei, Darlene? essa casa não é minha, mas eu estou nem feliz. casa tenho mais aqui, gente. Mas eu tô feliz demais A também. gente se apossa. É isso, estamos apossadíssimos aqui. Boa tarde pra você, que alegria tá aí, entrando na sua casa mais uma vez. Darlene e eu somos parceiros aqui de televisão. Há muito tempo. É Anjos aqui. em Ação, é Anjos da Esperança, é tudo. E é também agora Entre Família nesta tarde com você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui na sua Novo Tempo. O que teremos hoje, Wagner? A gente vai falar sobre comunicação no ambiente de trabalho. Será que a gente tem se comunicado bem? E para isso a gente tem o nosso amigo aqui, olha, um especialista para falar sobre esse assunto. Dr. Lincoln Augusto. Ele vai estar com a gente tirando todas essas dúvidas para a gente aprender a se comunicar bem. Será que a gente se comunica bem na televisão ou no ambiente de trabalho? Vamos perguntar para ele, né? O currículo desse homem é um negócio assim invejável. Então, se tem dúvida, se quer perguntar, é hoje, não deixa para depois. É gratuita aqui uma sessão de perguntas e respostas para você. E mais, o que teremos hoje? Sempre Lucas Nascimento, né? Lucas, o que a gente tem hoje no hashtag? Muito boa tarde pra vocês, que legal estar com vocês. E boa tarde pra você também de casa, viu? E com certeza o hashtag tem notícia. E a gente vai se comunicar hoje direto com o Rio Grande do Sul, que vocês vêm acompanhando o que vem acontecendo por lá, o ciclone passou as causas por lá. A gente vai saber a situação e também como poder ajudar. Daqui a pouquinho a gente conversa com o diretor da ADA, que está por lá, e vai ter mais informações para que a gente possa ajudar e também levar ajuda para tantas pessoas que ainda precisam do nosso abraço, tá certo? Muito bem, Lucas. É sempre muito triste quando tem esse tipo de movimento, mas muito bonito de ver sempre o trabalho da ADRA ajudando, né, Darlene? Sabe quando a gente escuta dizer assim, o amor está acabando, está esfriando? Nestas horas a gente vê muita gente unida, muita gente compartilhando. E isso que é realmente a gente sentir que o amor ainda existe. Exatamente. A gente vai então fazer uma paradinha rápida pro intervalo. Darlene, eu te esperamos aqui nessa tarde. Na nossa casa emprestada. Estamos emprestados, mas estamos gostando, hein? Gostando, não estamos? Adoro, até já. Rapidinho. E porque estamos ao vivo, nós queremos a sua participação. Interage com a gente. Temos uma pergunta especialmente para você responder. Qual é a sua maior dificuldade em comunicação? Especialmente no ambiente de trabalho. Mas está valendo, porque comunicação é vida. É para o seu relacionamento, para o seu namoro, é para as suas amizades e é para o trabalho também. Qual é a sua maior dificuldade? É muito tímido, reservado? O que será? Você vai fazer a sua resposta enviando para a gente no nosso WhatsApp, que é o 1298315 50249. Espera aí que eu estou decorando. Espera aí, o DDD é 12, número 983150249. Espero a sua resposta aqui. Tem o QR Code também aí no cantinho do seu vídeo. Aí você direciona o seu celular, vai aparecer então ali o formulário para onde você vai mandar no link a pergunta para a gente. É facinho, nem precisa gastar muito tempo com isso. Vem para cá fazer o programa com a gente. E aí, Wagner, o que temos para agora? Olha só, a gente tem aqui o Dr. Lincoln, tá com a gente. Doutor, vamos sentar ali? Olha, só tem gente boa ali, viu? Pastor Robson Aleixo tá aí com vocês todas as tardes a partir de agora, né? Darlene, hoje, o senhor viu, né? A gente está com a casa emprestada aqui, mas a gente está fazendo às vezes, fique à vontade. Mas ele já é dessa Com casa, licença. já veio algumas vezes, né, doutor? Wagner, eu vou pedir para você dar uma olhadinha no currículo dele. Menina, vale sempre muito a pena. eu tava vendo aqui antes do programa começar e realmente é uma coisa incrível. Só não tô achando aqui agora. Tu tá perdido aí? Ó, me ajuda. Ele é doutor, eu tenho aqui, fica tranquilo. Tá. Eu tenho aqui que é doutor em Ciências Sociais Aplicadas, acadêmico em Psicologia, mestre em Planejamento Urbano, pós-graduado em Administração de Recursos Humanos, historiador... Eu tô meio cansando, aí você continua. Já me achei. Já achou? Ele tem certificação em coaching internacional, porque não é pouca coisa. O que mais? Em Personal e Professional Coach and Leader Coach. Você me deixou a parte do inglês, né? Foi. Eu percebi. Quero que você gaste todo o seu inglês. Foi coordenador de cursos de pós-graduação nos últimos 10 anos. É responsável pela formação de mais de 12 mil profissionais de empresas públicas e privadas na América Latina. Como Darlene disse, não é pouca coisa e está aí à disposição de graça para você. Exatamente. É isso, e para a gente também. E quem já está aqui com a gente também, meu amigo Robson Aleixo, bem-vindo, bom tê-lo aqui com a gente. Desse eu nem vou dizer o currículo, porque já está ali no esquema do doutorado, eu já estou prevendo. Tudo bem? Tudo bom. Na verdade, eu que dou as boas-vindas para vocês. Obrigado, Porque Esse ontem que eu tem estava aqui
Então, sejam bem-vindos. É uma alegria estar com vocês aqui. É verdade, ele que nos Bem-vindo, recebe. doutor. Que bom, verdade. viu? Tá contigo Muito obrigado aqui. por nos receber aqui tão de bom grado, viu? Mas o meu currículo é todo em português. Mas ó, ele é formado em História e Teologia, né? Isso mesmo. E aí é pai, é esposo, Pastor. então tem uma longa experiência. Já Convidado estive no no consultório de família também. Já. E o assunto de hoje? Vamos então reforçar? Comunicação, né? A gente vai falar de comunicação principalmente voltada para o ambiente de trabalho. A Darleide falou, né, agora na abertura, comunicação é vida. A gente o tempo todo se comunica, Sim. mesmo não querendo se comunicar. Eu até, doutor, perguntei para a Darleide aqui na abertura, porque às vezes a gente é super comunicativo, a câmera está ligada e a gente está conversando com o público, né? Mas será que lá, quando a gente está offline, quando a coisa não está, né, diante das luzes, nem todo comunicador das mídias, assim, de repente vai ser um bom comunicador no ambiente de trabalho, né? Pois é, Darleide, Wagner, pastor, ao Lucas, a toda a direção, quem está em casa nos acompanhando, obrigado pelo convite. São 3 anos participando do Entre Família, agora com esse cenário belíssimo, lindo demais. Não há quem não aprove esse cenário tão bonito. Mas você sabe, Wagner, respondendo a sua pergunta, a comunicação sempre foi um grande dilema na história da humanidade, né? A gente passou por muitos momentos em que a comunicação ela foi motivo para causas de guerras, mas também para trazer a paz. Então, o tempo todo, quando a gente fala em comunicação, a gente sempre está falando em como é que nós podemos transformar algo que é comum a 2 ou mais pessoas em ação. Quando a gente divide a palavra comunicação, basicamente é isso. Só que agora, com o mundo online, tudo mudou. Ou seja, cada vez mais a comunicação se transformou num processo de relações em que mais do que aquilo que nós dizemos, é a forma como nós dizemos. Então, muitas vezes, a gente se preocupa muito com o conteúdo, mas a gente se esquece da forma. E é a forma que faz a relação, que cria as relações e as conexões entre as pessoas dos mais diferentes lugares, etnias e por aí vai. Bom, eu acho que a gente comunica, não pensa que está comunicando, mas a gente devia pensar mais, né, em como a gente se comunica. Quando o Dr. Lincoln fala a respeito da tecnologia favorável e todo mundo tendo mais facilidade de se comunicar, tem gente que se descobriu comunicador. Mas vamos caminhar ali para o ambiente de trabalho. Qual é a maior dificuldade que se tem no ambiente de trabalho quando tem ali o entrevistador profissional, querendo um objetivo e que chega talvez alguém com muito despreparo para preencher uma vaga, para atender as expectativas? O que é mais comum no despreparo? O que a gente percebe é que na comunicação interna e nos processos seletivos, muitas vezes a comunicação ela pode servir, sim, como uma condição sine qua non para você efetivar a contratação de um colaborador para uma determinada área ou para uma determinada empresa. Por isso é muito importante você ir preparado. E essa preparação não é só o que você vai falar, mas é o entendimento que você tem sobre aquilo que você também vai fazer. Então é muito comum, por exemplo, alguém ir para uma entrevista, mas mal sabe o que a empresa faz, mal sabe quais são os valores, a missão, o propósito da organização, e isso cada vez mais conta bastante num processo. Muito bem, doutor Lincoln, a gente já volta, nós continuamos aqui essa conversa, acho muito necessário para quem está aí no ambiente de trabalho, querendo uma promoção ou que está procurando emprego, ficamos juntos aqui. Mas vamos de hashtag agora? Vamos lá, vamos chamar o Lucas Nascimento, ele tem mais informações para a gente. Lucas, com você no quadro hashtag. É isso mesmo, estamos começando aqui o hashtag. A comunicação é super importante, inclusive para a gente se ligar o que está acontecendo, para a gente poder entender, porque hoje a gente vai falar sobre o Sul, né? De hoje a gente vai falando sobre isso daí, novos ciclones chegando na região, os estragos por ele, tanto que na semana passada a gente falou sobre isso, pessoal. Então a gente veio para cá hoje para poder conversar com alguém que está por lá e está ajudando os afetados. 47 pessoas morreram com isso e tem sim um alerta de um novo ciclone para chegar. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas eu quero agradecer o Daniel que está comigo, diretor da ADRA na região do Rio Grande do Sul. Obrigado por você separar um tempinho, estar com a gente aqui no hashtag, no Entre Família, poder realmente falar o que está acontecendo por aí. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É um prazer para nós poder comunicar a intervenção da ADRA aqui no Rio Grande do Sul para os ouvintes e telespectadores da Novo Tempo. A gente veio falando para o pessoal de casa, informando, mostrando o que realmente está acontecendo por aí. E você tendo esse acesso, chegando realmente, vendo o cenário, o que você contasse para a gente, o que você já viu por aí e como está sendo o trabalho de vocês nessa região?
Olha, o trabalho tem sido muito gratificante, é um trabalho, de certa forma, difícil, porque os estragos, eles foram, como todo mundo tem acompanhado nas emissoras de TV, enfim, nos noticiários, a destruição foi muito grande em alguns municípios. Exatamente onde nós estamos agora, realmente os efeitos da chuva e das enxurradas foi devastador. Então, ao mesmo tempo que o trabalho ele nos traz uma gratificação pela ajuda que a gente está oferecendo para as pessoas afetadas, nós também nos sentimos um pouco frustrados, por assim dizer, porque ainda parece ser muito pouco diante de todas as demandas que existem por aqui. Então, é assim triste, por exemplo, no município de Mussum, próximo daqui onde nós estamos agora, onde a ADRA estabeleceu o seu quartel-general, a gente costuma dizer, é um município que ele foi praticamente destruído, assim, as águas cobriram praticamente todo o município. E com isso, as dificuldades que vêm em decorrência dessa devastação. Então, as pessoas estão emocionalmente também, assim, devastadas, além da perda de todos os bens materiais, é difícil. Os sinais em todo lugar, entulho para tudo quanto é canto, as pessoas tentando limpar as casas para poderem entrar novamente em suas moradias, mas aí não se tem os itens básicos, né, de sobrevivência para preparar um alimento, um fogão, às vezes um colchão onde você possa dormir de forma confortável, roupas, enfim, o mínimo, o básico, né? E aqui a ADRA está tentando justamente aliviar um pouquinho esse fardo através de donativos, através de doações, através principalmente também de força humana para o trabalho de limpeza das casas. Esse final de semana, por exemplo, nós ficamos muito felizes porque recebemos mais de 400 voluntários que vieram olha, posso dizer que praticamente de todas as partes do estado, que vieram, se juntaram a nós e a gente se organizou e aqui a partir do município de Encantado, esses voluntários foram levados pelas Forças Armadas até o município de Mussum, a mais ou menos 10 quilômetros daqui, o município de Roca Salles também, e ali os voluntários trabalharam o dia inteiro, sábado, domingo, limpando, carregando, tentando fazer de tudo para abraçar um pouquinho essas pessoas através da ajuda. Então, esse tem sido o nosso trabalho. A gente está vendo até algumas imagens aqui do trabalho que vocês estão realizando aí na região, os donativos que chegaram, a maneira que vocês estão trabalhando. Eu queria que você reforçasse para a gente como que as pessoas que estão longe, estão em outras regiões do país, não conseguem chegar, enfim, para levar algum donativo, alguma maneira de ajudar, mas tem uma outra maneira, parece que vocês têm um Pix. Eu queria que você reforçasse para a gente como que as pessoas também podem ajudar, seja de onde estiver. Obrigado. Você sabe que nós estamos ajudando as pessoas nesse momento com a entrega aqui no nosso local. Inclusive, estou dentro da igreja adventista aqui de Encantado. Essa igreja praticamente foi até o forro toda tomada de água. Também ficou praticamente igreja. E ela virou agora a nossa estação de trabalho. Daqui estão partindo as doações de cestas básicas, kits de higiene, de limpeza, colchões e a lavagem de roupa, que está acontecendo aqui na frente através da nossa unidade móvel Uruguai. Lá do Uruguai, a ADRA mandou a unidade móvel para lavagem de roupas e amanhã nós recebemos a nossa carreta que vem de São Paulo para também ajudar nessa emergência aqui no município de Mussum. E para você ajudar a gente, mesmo estando distante, acesse as nossas redes sociais, ADRA Brasil no Instagram, e você vai perceber lá as informações para a campanha do Pix, que é o seguinte, a chave Pix é um e-mail da ADRA, e ele é o seguinte, emergências, no plural, @adra.org.br. Então, é emergências, no plural, @adra.org.br. Qualquer donativo que você nos enviar através dessa chave Pix, 100% desse recurso virá aqui para esta emergência no Rio Grande do Sul. Então, essa entrega de donativos que estão sendo feitas agora será reforçada pela entrega de cartões multiuso que está programado para o próximo domingo para 600 famílias aqui desses 3 municípios. Essas 60 famílias receberão esse cartão e poderão comprar, então, itens que ela mesma sabe que é importante neste momento, que às vezes não vai numa cesta básica ou não vai no kit de limpeza. Então, você pode participar dessa forma.
Tá certo. Obrigado por você disponibilizar seu tempo. Imagina a correria realmente, a demanda que você está tendo por aí, realmente separar um tempinho para nos atualizar e realmente falar como ajudar. O Pix, inclusive, está aqui na tela, você pode anotar. Tira uma foto aí, salva com você, para você também poder ajudar e participar. Mais uma vez, obrigado por você estar nosso convite aqui no Entre Família. Muito obrigado. E olha só, o Sônia tem um novo alerta para mais um ciclone. Ontem uma frente fria passou, ela avançou pelo estado, já está no oceano, mas tem a previsão, sim, de que na quarta para quinta-feira ela vire um novo ciclone. A gente tem aqui na tela um mapa para poder ilustrar o que está acontecendo por lá. Onde a frente fria que passou, ela já seguiu, foi para o oceano, mas deixou várias áreas de instabilidade. E tem uma nova área aqui, uma baixa pressão, que ela vai descer, vai passar sobre o estado aqui. E tem também esse cavado. O cavado que ele faz? Ele intensifica a formação de nuvens de chuva. Então, faz com que aquilo acelere e muito mais. Então, juntando cavado, baixa pressão que vai passar, ela vai passar pelo oceano, ela vai passar pelo continente e deve chegar ao oceano. Então, tem a previsão, sim, da formação de um novo ciclone. Não foi confirmado, mas existe a previsão, porém, muita chuva. Tanto que a Defesa Civil do próprio estado do Rio Grande do Sul já emitiu um alerta de atenção até sexta-feira para muita chuva, vento e também alagamento para a região. É isso. A gente realmente recebeu aí um pouquinho da explicação do que está acontecendo por lá e também como ajudar. A gente vê a solidariedade chegando de todos os lados. Tanto é a carreta chegou de outro país para poder realmente ajudar. Isso, de uma certa maneira, conforta realmente quem está por lá. E a gente que está de longe também quer, de alguma maneira, ajudar as famílias que foram afetadas. Muito obrigada, Lucas. É um momento em que a gente para orar, porque quem pode contra a natureza, senão Deus? É um tempo que a gente para ajudar, porque temos pessoas em necessidade urgente. E a ADRA, acho que fica bem a gente colocar um pouco melhor o que é a ADRA, para você aí de casa entender que trabalho a Igreja Adventista faz por meio da ADRA, que atende, é uma agência de recursos e assistência humanitária que atende a todo mundo, né, Wagner? É uma organização mundial, onde existe uma tragédia, onde existe algo que realmente essa assistência humana precisa chegar, a ADRA faz isso. Então é a hora também de doar, porque veja, né, todo esse estrago já aconteceu e ainda existe a previsão de que pode acontecer mais um. Então que a ADRA e a nossa doação possa chegar lá e possa ajudar a todas essas pessoas. A ADRA faz um trabalho tão impressionante que uma das estruturas dela é uma carreta imensa com muitas lavadoras de roupa, porque nestas ocasiões, muitas vezes não se pensa como lavar as roupas de quem sobrou roupas para lavar. E até nisso a ADRA pensa, então ajude, participe, esse trabalho é lindo. Vale a pena a gente ressaltar isso, né, Pastor Lindíssimo. Robson? Sim, ela está presente em todos os lugares do mundo, chegando em muitos lugares. Às vezes a gente está vendo aqui um noticiário na TV e tem lá um coletinho verde com o globinho. É a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. E a gente às vezes pensa em pedir respostas, quando Deus muitas vezes nos coloca como a resposta, né? Isso aí já é a resposta de oração de alguém, isso é muito lindo. Muito bem, nós vamos então continuar aqui conversando com o Dr. Lincoln Augusto. Nós vamos dar continuidade ao assunto de hoje, que tem a ver com ambiente de trabalho, comunicação. E aí, Wagner, você que é um gerente de departamento, já entrevistou muita gente para contratar. O doutor estava dizendo sobre a pessoa não conhecer nada, né, da empresa onde ela vai chegar. Um erro básico. E às vezes tem alguns detalhezinhos, né? A roupa que ela vai vestir, como ela vai se comportar ali naquele ambiente. Não tem regra, né, doutor? Eu imagino que tem que se conhecer realmente aquela empresa para ir saber como se comportar. É por aí? É por aí, Wagner. Por isso que a gente diz o seguinte, eu me comporto de acordo com o ambiente em que eu estou. Se eu estou num ambiente mais informal, pensando num processo seletivo, que eu vou trabalhar, por exemplo, numa loja de um shopping center, em que o ambiente é mais informal, eventualmente, provavelmente, a minha vestimenta, a minha conduta, a forma como eu vou me apresentar, precisa também ser condizente àquele ambiente. Mas se eu estou num ambiente de mais formalidade, de mais respeito, de mais cuidado, a minha aparência, a forma como eu gesticulo, as palavras que eu utilizo se comportam de acordo com aquela situação. Então essa é a regra básica, mas que por incrível que pareça, a maior parte das pessoas acaba não seguindo. E doutor, Ai, te atropelei, vai você. É que na nossa comunicação tem que dar seta quando você vai entrar, né? Eu vou dar seta aqui. Vai lá. A gente pensa muito na maneira como a gente vai se comunicar, por exemplo, a entrevista de emprego. Primeiramente, eu acho que eu tenho que me apresentar bem, e tenho que ler bem, e eu estou querendo conquistar alguma coisa.
Mas na dinâmica de trabalho é fundamental, por exemplo, se eu quiser ser um profissional bem-sucedido e no ambiente de trabalho as pessoas precisam saber coisas que eu sei, né? Eu queria te fazer perguntas bem práticas, aí, dividido em duas partes. A primeira é, o que tem atrapalhado, que você percebe que atrapalha a boa comunicação no ambiente de trabalho, desse trabalho já conquistado? E quais são as dicas para a gente melhorar essa comunicação aqui? Por exemplo, eu vou falar alguma coisa e a colega me atropela. Atropela. Pastor, o primeiro problema, eu acho que é o mais simples de todo, é o óbvio. A gente sempre imagina que o outro vai entender e compreender o que eu quero dizer, quando muitas vezes eu não falo exatamente aquilo que eu preciso dizer. Então a gente precisa entender que o óbvio não existe. O óbvio só existe para você. Então esse é o primeiro ponto importante. A partir disso que a gente vê aqueles ditos populares que muitas vezes diz assim, você quer que eu desenhe? Sim, se for necessário tem que desenhar, porque se eu não entender, o problema não pode ficar. Mas para isso eu preciso ter um bom relacionamento. Então, por exemplo, nessa brincadeira que você mesmo utilizou aqui, quando a gente tem uma interconexão e uma certa sinergia, é normal, eventualmente eu corto o outro me corta. Isso mostra uma empatia genuína entre as pessoas que o tempo todo querem se complementar. O outro conhece a sua intenção. Exatamente, e isso faz a diferença. É diferente daquele corte programado que muitas vezes eu tento anular a fala do outro porque a minha fala quer se sobressair. E é aí, normalmente, que a gente tem problemas de relacionamento interpessoal em decorrência da própria comunicação. Tá vendo? Não tem isso aqui, não. Doutor, por que tanto medo de falar em público? A gente sabe que esse é um dos principais medos do ser humano, mais do que o medo de morrer. Não, eu vi uma pesquisa, realmente, é maior o medo de falar em público do que o medo da morte. Então é pior falar em público do que morrer. É muito sério isso, Se né? conseguir a percepção, né? O que Mas dizer é verdade. disso, doutor? Há uma pesquisa feita nos Estados Unidos que mostra isso. Justamente parece que há um medo muito maior de se expor e falar em público do que o próprio medo da morte. O que a gente imagina é que a exposição sempre, muitas vezes, coloca você como centro das atenções. E aí, se eventualmente nessa mistura de ser o centro das atenções versus um tema, um conteúdo, um assunto que você não domina, isso pode eventualmente ser uma mistura ali não muito assertiva. Então, o primeiro ponto que leva as pessoas a terem medo de se expor é, será que de fato o que eu estou dizendo gera segurança, as pessoas compreendem, elas se conectam comigo no momento em que eu falo, ou ao falar eu estou mais confundindo do que ajudando as pessoas a se aproximar. Então, normalmente o medo está muito relacionado a isso. As pessoas preferem não se expor tanto porque sabem que hoje em dia não é o que você fala, mas como você fala. A entonação, o jeito, o olhar, a vestimenta, tudo isso é uma composição que gera esse processo de comunicação. A ideia de que nós estamos sendo julgados, né? Estão Eu acho todos que me esse é o olhando e me principal, julgando. Menino, isso é terrível, estão me julgando. Mas vamos julgar o tempo? Parece que é hora de ir para o intervalo. Esquece Ó, as pessoas. excelente julgamento! Mas, ó, a conversa continua, não acabou. Vamos aprender mais, vamos derrubar esse medo, inclusive, aí, de repente, com alguma dica aqui de falar em público. Na volta, a gente vai conversar com alguém, inclusive, que entendeu que precisava se comunicar melhor. Ótimo. E aí foi buscar entender como. Intervalo rápido, a gente volta já, vai mandando sua dúvida pra gente. Entre família hoje, discutindo sobre como melhorar a qualidade da nossa comunicação, principalmente no ambiente de trabalho. Mas eu sou a pessoa que acredita que aprendeu a se comunicar na vida, vai para o trabalho, para os relacionamentos, para todos os lugares. Agora, contando também com a sua interação enquanto a gente faz aqui o programa, fique esperando você. Já mandou a sua interação pelo 983150249, o nosso WhatsApp? Daqui a pouquinho queremos saber quais são as suas dúvidas, qual a sua dificuldade na hora de se comunicar. E agora eu chamo você para interagir aqui comigo, acompanhando a história da Elisa Pereira Roque. Ela é gerente de RH e num dado momento ela simplesmente se deu conta de que, eu tenho tanto para oferecer, mas não consigo passar. Como é que faz? Elisa, bem-vinda, bom receber você por aqui. Conta a sua história, como é que você sentiu a necessidade de aprender a comunicar melhor? Oi, Darleide, boa tarde. Boa tarde. Alegria poder participar com vocês, obrigada pela oportunidade. A comunicação, ela sempre esteve presente na minha vida, desde quando eu trabalhei como vendedora. Só que eu percebi que quando eu passei a assumir o departamento, quando vieram as responsabilidades, eu precisava passar as informações e estar ali para poder conversar com a liderança, com a administração. E, às vezes, dependendo para quem eu ia falar, eu sentia que eu ficava nervosa.
Isso em conversas informais ou até mesmo apresentações. Aí, quando eu tinha que apresentar alguma palestra, por exemplo, algum treinamento, e que era um público desconhecido para mim, eu ficava muito nervosa, sentia aquele nervosismo psicológico que me fazia muito mal. Imagino. E quando você diz assim, dependendo de para quem ia falar, a impressão que dá que sim, era uma autoridade em termos de hierarquia da sua empresa, você ficava talvez um pouco travada, né? Porque é alguém maior que eu, tem poderes até de me mandar embora. E aí você deve ter percebido que aquilo precisava mudar. E como é que foi essa virada de chave? Bom, eu sempre me interessei por esse assunto, então assistia alguns podcasts ou algum tutorial e assistindo nesse nível. E então eu comecei a seguir a produtora executiva, a Maíra, da Novo Tempo, e ela faz um trabalho de mentoria muito legal, de comunicação. E aí eu entrei em contato com ela, expliquei o que eu precisava melhorar, e esse ápice veio, assim, essa mudança que eu precisava drasticamente, porque eu saí de Minas, do interior de Minas, e vim de transferência para o Maranhão. E aí eu fiquei preocupada, porque era um público que eu não conhecia, uma outra realidade, outra cultura. E aí, quando eu conversei com a Maíra, eu falei, Maíra, eu gostaria de melhorar a minha comunicação, porque eu estou acostumada aqui com a minha região, e eu preciso melhorar para conversar com as pessoas e para me expressar melhor nesse sentido. E foi quando eu comecei a fazer a mentoria. Então, vai buscar conhecimento. Parabéns, Maíra. Você já tem aí suas alunas fazendo acontecer. E o que mudou exatamente assim? Você se vê hoje com melhor capacidade de falar, as pessoas perceberam. Conta, então, como é que está o seu sucesso agora? A temperatura é boa? Já recebeu aumento, promoção? Como é que foi? Eu acho que a melhor parte foi pessoal mesmo. Eu perceber que essa melhoria, eu consigo me expressar melhor com as pessoas, elas conseguem me entender melhor. A dificuldade com conflitos, por exemplo, conversas difíceis, melhorou bastante. Inclusive, eu estava até fazendo uma autoanálise. Eu já tinha participado uma outra vez do programa, e da primeira vez que eu participei, eu estava muito nervosa, e tanto que eu não conseguia falar muito, só sorria, e dessa vez eu tenho sentido que está melhor. Continua sorrindo, continua simpática, mas agora ainda mais segura, né? Parabéns para você. Continue. Fiquei esperando, vou ficar esperando o aumento de salário também, que é bom, né? Beijo para você, minha querida. Deus te abençoe, viu? Sucesso. Obrigada, Darleide. Darleide, eu posso mandar um abraço para a Caísa, que está trabalhando com você? Claro que pode. Acompanhei o trabalho dela quando ela estava na faculdade, então eu falei com ela, eu vou mandar um abraço para você. Caísa, um abraço e obrigada pela oportunidade. Obrigada. A Caísa é produtora aqui do Entre Família, elas são amigas. Obrigada, viu? Muito querida. Gostei da sua comunicação. Deu um pulo, um salto. Parabéns. Muito bom, né, Wagner? Não, sabe que eu estava ouvindo ali a Elisa e estava pensando aqui, de repente a gente até passa essa pergunta aqui para o doutor. Às vezes quando a gente vai falar de comunicação, parece que é muita técnica. E eu acho que é mais do que está dentro do que está fora, né? À medida que ela começou a trabalhar algumas questões, ela se sentiu segura para colocar para fora o que ela precisava se comunicar, né? E aí, por isso que hoje ela está aí, mais tranquila, já ficou menos nervosa, né, Elisa? Então, a Darleide estava falando aqui sobre a apresentação em público e o medo do julgamento. Então, não é, doutor, será que a gente não precisa resolver algumas questões aí, até emocionais, para que a gente consiga se comunicar com mais segurança? Pois é, Wagner, eu acredito piamente nisso, porque a gente percebe que a técnica ela é fundamental, ela permite com que a gente crie e articule movimentos na nossa comunicação que gere clareza. Por exemplo, a gente tem a comunicação dentro do ambiente de trabalho horizontal e vertical. Aquela comunicação horizontal, que eu vou me comunicar com os meus colegas, com os meus pares, e a vertical, que eu vou me comunicar com o meu gestor, com os diretores, enfim, com a alta hierarquia da organização. Então, eu preciso ter clareza para quem que eu estou me comunicando, para definir um estilo naquela comunicação. E o aspecto emocional, ele conta muito. Por quê? Quando eu estou muito ansioso, normalmente, na ansiedade, eu acabo produzindo mais adrenalina. Quando ela entra na corrente sanguínea e sobe até o cérebro, dá um branco. Por isso que às vezes a gente vê uma pessoa que conhece muito sobre um assunto e na hora dela gesticular, na hora dela explicar, é como se ela nunca tivesse ouvido falar aquilo na vida dela. Então há uma questão emocional, por isso é muito importante se preparar.
E no caso dela, tem um aspecto muito interessante. Ela fez uma autoobservação. Você viu como é que eu estava? Você viu como é que eu estou? E esse é um processo muito importante, porque o tempo todo a gente aprende, desaprende e reaprende. Pastor Robson, eu quero te fazer uma pergunta, porque assim, pastor trabalha com palavra, oratória, público, pessoas. Então, assim, é o seu ambiente de trabalho. Hoje, obviamente, sendo um pastor com tanta experiência, pode contar de um dia quando começou. Essa dificuldade, houve alguma dificuldade de comunicação? Quais foram suas dificuldades? Há alguma coisa assim para compartilhar? Para animar a gente? Vai que a gente melhora. E ele também teve a experiência de sala de aula antes Também, de ser pastor, né? A primeira vez que eu preguei, eu preparei um sermão de 25 minutos que durou 2 minutos e meio. Eu digo que hoje eu preparo um sermão de 2 minutos e meio que dura 2 horas e meia. É outra dificuldade a sintetizar. É outra dificuldade. Mas tem algumas coisas que eu faço até hoje, Darleide, respondendo. Eu sempre tenho alguém que eu confio para perguntar. Boa. E eu chego, você ouviu? O que você achou? Eu não tenho inseguranças em relação ao conteúdo, mas eu tenho que sempre me aprimorar, conforme o doutor disse, para saber como que o conteúdo chegou. Então, ou pergunto para alguém que é comunicador também, ou pergunto para alguém, por exemplo, eu pergunto para minha filha. Filha, você entendeu Porque isso? se uma criança entende... Né? Eu faço essa pergunta também. Mas eu acho que é uma coisa interessante que é você insistir na exposição. Eu fiquei nervoso pela primeira vez, é óbvio, mas se eu me negar ao passar pelos próximos passos, eu vou repetir o nervosismo, não é? Se exponha e passe por aquilo de uma vez, faça o parto já logo de uma vez, agora deixa a criança crescer. É isso, se Não entrega. Não é assim que a entrega. gente vence muito dos medos? É. Enfrentando, se jogando? Acho que o da comunicação é mais um. Quem tem fobia, por exemplo, uma das técnicas é a aproximação do objeto da sua fobia, né? Claro que a gente está falando de algo mais patológico, alguma coisa assim. Mas essa tentativa é tentando, errando, que uma hora a gente acerta, né, doutor? Com certeza. E por isso existem técnicas e é fundamental buscar conhecimento. E a melhor forma de conhecer é se expondo. Quanto mais eu me exponho, maior a probabilidade de eu acertar e ajustar aqueles pontos que eventualmente na minha comunicação não ficaram claros. E isso que o senhor trouxe, pastor, é fundamental. Perguntar para alguém. Porque quando 2 ou mais pessoas não entenderam, o problema não está no outro. O problema está em você. E aí eu preciso fazer um ajuste para que a minha comunicação chegue com clareza até a outra ponta. Que é diferente de informação. Informação, o prefixo in, significa quando eu jogo uma informação para alguém sem esperar uma via de mão dupla. Então, assim, eu simplesmente informei. O programa acaba às 16 horas. Quando me comunico, eu digo, gente, vocês querem que o programa acabe às 16 horas ou não? Eu trago interação. Espero uma eu mudo o resposta, fluxo. né? Olha, Exatamente. ele falou a palavra-chave. Falou, é o que a gente precisa. Interação. Vamos jogar Vamos ali lá, pra tela? vamos ver. Vamos ver o que você aí de casa mandou pra gente, qual é a dúvida. O José, lá da Bahia, o que ele diz, Wagner? Ó, eu não tenho dificuldade em comunicação, só que às vezes eu acho que falo muito. Então tem. Não tem. Então, exatamente, Mas tem. José. Porque, né, a gente tem que se comunicar na medida, nem mais nem Não menos. tem, mas tem. O que talvez ele queira dizer é que ele não tenha timidez, Deve né? ser, aham. Mas aí tá falando demais. Também é um problema, doutor. Obrigada, José. É verdade, às vezes quando a gente fala demais, a gente se expõe demais. E toda vez que a gente se expõe muito, a gente corre mais riscos. Mas tem uma outra questão que é quando a gente fala muito, a gente também às vezes corre risco de ser prolixo. Eu falo a mesma coisa o tempo todo de maneiras diferentes. Então, às vezes, sintetizar o que eu quero dizer ganha objetividade, principalmente dentro do trabalho. Porque o tempo é muito curto. Então, não dá muitas vezes para eu ficar contando muitas histórias. Meu chefe, meu gestor, meu colega precisa de uma clareza no processo. E essa clareza precisa ser objetiva. Ó, posso falar uma coisa sobre isso? Inventaram que a gente pode mandar áudio no WhatsApp, né? Gente, deixa eu só contar que essa pessoa aqui é doutora em comunicação, não é? É só para dizer que assim, gente, eu posso contar, você tem autoridade, rapaz. Imagina. Pode falar. Não, é que é o seguinte, ó, a Tarleide me deixou tímido agora. Mas é que você é doutor, ué. Inventaram um negócio do WhatsApp. Aí, às vezes, eu recebo uns áudios, 5 minutos. Meu Deus, né? O que aconteceu aqui é um podcast que estreia nessa semana o nosso podcast. Daqui a pouco falamos disso. Aí, você aperta a pessoa. Então, eu tava aqui pensando... Gente, por que não concatena essa ideia?
e me manda esse áudio de 1 minuto em vez de 5. Fala Não é? pra mim. E já observou que se repete? Aham. Aí depois repete, como se você não tivesse ouvido os três. Só que aí você tem que ouvir até o fim, porque vai que ficou uma informação importante lá no fim, entendeu? Aqui eu tenho uma pergunta para fazer para confirmar se eu estou certo. Eu uso, às vezes, o método que eu usava para fazer um TCC. Começou a consulta. Para escrever um artigo. Estamos aqui. Por exemplo, o que é uma regra quando você escreve um artigo? Não acrescente elementos novos na conclusão. Porque quando você acrescenta um elemento novo na conclusão, você Não é faz uma o cérebro conclusão. se mexer de novo, né? Verdade. Você faz... Não é uma conclusão. E às vezes o falar demais não é exatamente isso, não é só você ocupar todo o tempo do outro, mas o bom de agora matou o bom de antes, né? São duas informações bombásticas, a gente fala, dê uma informação bombástica só, porque a segunda bomba tira o efeito da primeira. Vou falar, você tira mais uma dúvida enquanto quando responder a pergunta dele? Acrescenta aí, é desrespeitoso? O que seria mandar áudios longos no WhatsApp? Pro Wagner eu já vou apagar o que eu já mandei para ele. Eu não me aqui. importo se as pessoas me mandam, eu escuto. É. Eu vou lavando uma louça, vou me Sei. arrumando e tô Sentiu uma ouvindo. Não, é culpa melhor aí? do- Sentiu uma culpa aí, Wagner? Senti. Não, a Darleide nunca Foi uma crítica? Foi uma crítica. A Darleide manda textão, ela nunca me mandou É audião. textão, para ficar registrado, doutor. Estamos tomando Eu diria seu que tempo. isso é ausência de etiqueta digital. Do mesmo jeito que eu preciso aprender a me comportar no ambiente em que eu estou, Salvo. o universo digital é a mesma coisa. Então, basicamente, o que eu costumo fazer para não ter esse tipo de desconforto? Eu pergunto para o outro, qual é a melhor forma de me comunicar com você? Você prefere por texto ou por áudio? Sei. E na maior parte das vezes, as pessoas não estão preparadas para essa pergunta e dá um delay, uma tela azul do Windows na cabeça dela, que ela fala assim, melhor texto. Pronto, eu já descobri que ali funciona melhor por texto. Então, na pior das hipóteses, quando a gente pergunta para o outro como funciona melhor para ele, eu já evito aí um bom problema de comunicação nessas relações tão fluídas do ambiente digital. Gostei disso. Nunca perguntei isso para ninguém. Você também não. E eu acho sensacional isso que ele está dizendo, porque uma regra básica de quem é comunicador profissional não é entender o público. Aham. Então, né, eu não entendo qual é o melhor jeito de me comunicar com aquela pessoa. Quem fala demais, José, nada contra você, tá? Eu também falo demais muitas vezes. Agora, por exemplo, daqui a pouco a diretora começa a falar para eu falar menos aqui. Mas aí o que acontece? A pessoa está olhando para você, ela está vendo que você está sem reação, que você não está aguentando mais, o tanto que ela está falando, e ela não para de falar. verdade. Então ela não está olhando para o público que ela precisa interagir. Ela tá olhando para ela Tá só. olhando para ela. Gente, como eu estou linda falando. Não, e eu preciso desabafar, né? Eu preciso colocar tudo para fora. E ela não está vendo o público-alvo dela ali. Mas isso é interessante, né, de protocolar, né? Por exemplo, a conversa precisa de registro, é um tipo de comunicação. Ela é uma conversa que não precisa de registro. Eu tenho uma coisa comigo, começou a conversa a ficar um pouco mais emocional, aí eu preciso de um pouco mais de recursos, aí num texto não basta. Posso te ligar? Isso. Porque daí eu percebo uma voz diferente. A pessoa precisa perceber a minha entonação e textos não têm entonação. Eu preciso lembrar disso, né? Sem esquecer de que muitas vezes o presencial ainda vai ser o melhor. Tem né? conversa que precisa de olho no olho. Doutor, já viu que nós saímos do escritório, do ambiente, da entrevista de emprego, já estamos nas conversas de WhatsApp, dos amigos. Nós estamos quase na terapia já. Daqui a só mais um tiquinho, estamos lá. Nós vamos chamar agora de volta o nosso momento hashtag, porque tem mais notícia para girar aqui no programa. Eu tô adorando o programa, viu? Falando sobre comunicação, essa questão do áudio aí, quem manda áudio com mais 5 minutos, eu sempre acelero, viu? Não vou ir naquele tranquilinho, um minuto, sempre dou uma acelerada que não dá certo não, é podcast mesmo. Seguinte, pessoal, daqui a pouquinho eu vou voltar, mas seguinte, porque eu tenho novidade da Rede Novo Tempo de Comunicação. Vem aí um podcast, aliás, falando sobre isso. E tem um doutor em comunicação que está aqui com a gente que vai falar mais sobre isso. Tem o dono do produto aqui, alguém conhece bastante, que vai falar e trazer, logicamente, todos os detalhes, como que você vai também poder ter na sua casa. Aliás, onde você estiver. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque o Entre Família vai e volta já. Já estamos de volta com o Entre Família. Que bom que você está juntinho com a gente, que permite que façamos parte aí da sua tarde, isso é muito legal. E seguinte, pessoal, você está vendo que tem um pessoalzinho diferente sempre por aqui, mas calma, estamos reestruturando, tem uma novidade para você, eu sei que você gosta. Aliás, todo mundo está por aqui, você gosta bastante, está acostumado, conhece. Estamos Entre Família, pessoal. E, pessoal, lembra que eu vou no bloco anterior falando um pouquinho sobre essa questão que eu tinha uma novidade, que a Rede Novo Tempo vinha com novidade. A gente está falando bastante sobre comunicação no programa de hoje. O Wagner até citou podcast. Que é podcast? Eu posso dizer para você que é o seguinte, a Novo Tempo ela vai lançar logo um podcast juntinho para você. Eu gosto bastante, porque eu sempre estou para lá e para cá, sempre coloco, gosto de otimizar o tempo. Tá ouvindo alguma coisa, tendo informação, tô
consumindo de alguma maneira. Tô assistindo? Tô só escutando? Enfim. Mas quem vai falar sobre isso, porque eu sei que vem novidades por aí, você sabe muito bem sobre isso. Wagner, que história é essa então que a Novo Tempo agora terá um podcast só nosso? Tá vendo? Um podcast oficial da Novo Tempo. Ele chama Hope Hour. Então, Robson já gravou comigo. Uma alegria. Foi uma alegria, não foi? Darleide também quase gravou, E mas aí? já tá convidada, né? Mas desmarcaram. Desmarcamos. Não vou nem explicar por que a gente desmarcou. Devia, mas não vou. Devia. Não, vamos tratar aqui mesmo. Não, sabe por quê? Que a gente ia... Vou falar agora, a gente ia gravar. Ele vai falar mesmo. A gente ia gravar, só que era pra passar muito depois. E ninguém segura o cabelo da Darleide. Darleide tá com esse cabelo hoje, amanhã já não é mais. É imprevisível. Aí, não, vamos gravar com a Darleide mais próximo, senão vai ficar velho. E esse clima... Acabou o momento fofoca. Volta aí Volta pro pra podcast. entrevista, boa. E esse clima todo descontraído, eu gosto bastante. Geralmente, quando eu escuto algum podcast, tem isso. No nosso também vai ter? Exatamente, Como é é que isso, é isso. Por que até que chama Hope Hour, né? A gente ficou se demorando muito ali para achar o nome e vem do conceito de Happy Hour. Aham. Então é um conceito muito comum, inclusive até no ambiente de trabalho. Vamos fazer um Happy Hour aqui e tal, e todo mundo sai do trabalho, se encontra em algum lugar, conversa, coloca a conversa em dia, com amigos, de um jeito muito descontraído. Só que o nosso não é só para ser happy, não é só para ser feliz, é para trazer esperança também. Então é um momento onde a gente senta, tem lá umas comidinhas, não tem, Robson? E a Lembro gente... do sabor de todas. Ah lá, tá vendo? Tem um amendoinzinho Pode lá, me chamar uma no lugar da coisinha. Darleide que eu vou. Ele não Meu muda tanto cabelo o tá sempre o cabelo, mesmo. dá Não pra gente muda. chamar mais Isso vezes. E aí, então é isso, é uma conversa muito livre sobre vários assuntos, sempre dentro do universo cristão, né? É o podcast oficial da Novo Tempo. Então, toda essa esperança que a gente vê na televisão e na rádio vai estar lá também. Então você falou que o pastor vai estar. Então são pessoas que eu conheço, o pessoal de casa também conhece, que vão estar ali os convidados. Então, o que acontece? Eu não apresento o podcast sozinho. Eu apresento com uma dupla. E essa dupla é a Novo Tempo. Então, sempre vai ter alguém muito Novo Tempo participando lá, apresentando o podcast junto comigo. Então, o Robson já esteve lá sendo co-apresentador, Darleide vai estar em breve. E, enfim, os apresentadores da TV, os locutores da rádio, os cantores da gravadora, o pessoal que tem projeto com a gente na web. O pessoal vai estar lá apresentando esse podcast junto com um convidado sempre. Vai ser um parceiro, realmente. Um parceiro. Então, essa semana, Tem estreia nessa quinta. É quinta, hoje é terça, né? terça-feira. Quinta-feira, a gente tem às 5 horas da tarde. É toda quinta, às 5 horas, a gente libera o primeiro episódio. Nesse primeiro episódio, vou adiantar aqui, produção. Não falei em um lugar momento. nenhum, vou É um falar momento. Você aqui tá em primeira casa. vez. Estou em casa. Por favor. Estamos entre família. O tema é quando ninguém quer guerra com ninguém. É um assunto bem Darleide. Por quê? Porque é um casal que está lá e a gente vai falar sobre esses conflitos, casamento, comunicação. Então, Fabiana e Rodrigo Bertotti são os nossos convidados. E aí a gente vai estar discutindo esse assunto bem família, quinta-feira agora. Que demais. E Meio lava-roupa suja. uns Fabiana, negocinhos. né? É claro. Fabiana, Claro. então já viu. que a gente conhece bastante, gosta desse casal e realmente abrindo muito bem, inclusive, viu? Sim. Começando muito bem, inaugurando Falei, muito tem que bem. chamar convidando os amigos. Não, tá certo. E como é que eu consigo acompanhar, então, o pessoal de casa olhando pelo celular? Pra onde que eu vou? Então, gente, ó, podcast é esse formato que o Lucas até estava falando que permite um deslocamento, né? Então, em todos os serviços de streaming que você ouve música, por exemplo, pelo celular, aí tem vários, né? Que acho que eu não posso fazer propaganda aqui, mas em todos eles você vai conseguir ouvir o Hope Hour. Você pode seguir lá a lista e sempre vai ter o episódio novo e tudo mais, mas também vai ter no YouTube. Então, a gente já tem um canal que chama Hope Hour, é assim que escreve, ó, Hope Hour. E aí, nesse canal, a gente sempre vai liberar os episódios. Você pode seguir as nossas redes sociais, o Instagram é @HopeHourNT, né? É isso, a produção tá ali, @HopeHourNT. E aí você vai ficar sempre atualizado também de quem vai estar, tem o link lá para você clicar e já assistir. Então, veja, não é um programa de televisão novo que a gente está começando. Nem de rádio. Nem de rádio, nem é um produto de rádio. Embora seja televisão e rádio, tudo misturado. Mas é um produto que vai estar na internet. Então, quinta-feira agora, 5 horas, você pode acompanhar. Deixa eu voltar aqui na quinta para falar um pouquinho. Pode, diretora? Já tá marcado. Sabe como é que chama isso lá no Ceará? Como? Enxerido. Ó, diretora,
Eu tô me enxerindo, mas é o seguinte, pode ser lá do meu estúdio, eu ainda quero me enxerir do meu jeito. Pode ser lá no estúdio? Ganhei. Ela assumindo o compromisso do O ao vivo. problema Então de eu voto. perguntar ao vivo é O ser Robson- respondido ao vivo, né? Ó, o Robson vai estar aqui, eu não sei quem vai estar aqui, porque, né, a gente tá aí num grande rodízio. Vai estar aí, Darley, de quinta-feira? Surpresa. Surpresa. É. Mas, Robson, vou entrar então lá do estúdio do podcast pra vocês conhecerem em Essa primeira eu quero mão. ver. Boa. Essa eu quero ver. É isso. Obrigadão por você compartilhar com Imagina, a gente. prazer. Novidade. Eu já fui lá dar uma olhadinha no estúdio, Tá já vi a lindo. gravação, vi bastidores. Gostei demais. Eu gosto bastante desse formato, de acompanhar realmente onde eu tô para um lado, para o outro, escutando. Tenho certeza que o pessoal de casa também vai gostar bastante. Sucesso nesse novo Valeu, projeto Lucas. aí. Tô te esperando felizão. lá também, tá? Tá feito o convite, então. Tá feito. Muito bom. Gente, eu sou a louca do podcast, viu? Não, eu também. Eu já cheguei a acompanhar podcast de 10 horas com o Rodrigo Silva. Aham. Claro que não de uma vez, né? Mas vou ali, ouvindo, meia hora, Mas isso que é o uma bom, hora. você para, depois você volta, Amo. ouve um pouco mais depois, né? Amo, amo demais. Que nós vamos agora para as frases malditas, é isso, produção? Aquelas frases que nós dizemos... Foi boa? Malditas. Tem as benditas, né? Porque não vão ter as Não é? malditas. É a dinâmica. Mas Olha eles aí. chamaram mais bonito, ó. Frases que atrapalham nossa não, comunicação gente. e o porquê. Também vamos conhecidas comunicar como mais frases fácil. malditas. Põe aí, frases Está no ar o malditas. quadro Frases Malditas. Deixa, menino, Vai. minha produção. Bom dia, vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre comunicação. O que tem de errado aí, doutor? Mostre o erro. Muito bem, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque dependendo do estilo de comunicação, o diminutivo pode dar uma sensação de uma certa infantilização naquilo que eu quero dizer. Então, toda vez que a gente está conversando, principalmente no ambiente de trabalho, o diminutivo pode gerar essa sensação de espera um pouquinho, é rapidinho, só um segundinho, e aquele segundinho vira uma hora, aquele minutinho viram 20 minutos. Então, o ideal é a gente sempre tomar um pouco de cuidado e manter uma comunicação tentando evitar aí o excesso de diminutivos. E às vezes a minha forma infantilizada de dizer está infantilizando o outro também, né? Meio ofensivo, né? Pois é, principalmente quando isso gera uma relação, né? Ah, você está reclamando aí, mas você é chatinho. E às vezes isso não é só infantilizar, como também muitas vezes desdenhar, gerar um atrito desnecessário numa relação interpessoal. E num mundo de tanta informação hoje também, se eu falar, vou falar um pouquinho sobre comunicação, será que eu quero ouvir um pouquinho sobre comunicação? credibilidade uma pessoa É, dessa? exatamente. Principalmente no ambiente de trabalho. Então, pensando que é um ambiente mais sério, eu vou utilizar uma comunicação com uma quantidade reduzida de diminutivos, principalmente quando eu quiser transmitir segurança numa relação profissional. Isso ajuda bastante. E como seria essa frase dita de maneira correta? Por exemplo, você pode manter a frase na sua estrutura gramatical, mas você reduz esse diminutivo. Então, bom dia, vou falar por um momento ou vou falar por algum tempo com vocês, mas sempre tentando temporalizar de uma forma que não seja reducionista. Foi isso que o Wagner acabou comentando. Às vezes a gente fala de uma maneira que fala, bom, se é um pouquinho, então melhor nem ficar, porque se fosse bom, seria mais tempo. Então, claro, eu sempre vou me adequando de acordo com o ambiente e com a minha audiência. É isso que faz toda a diferença. Excelente. Tem mais produção? Joga aí. Importante que todos tenham lido o texto, né? Pois é, aqui a gente tem duas coisas importantes. O primeiro pode ser o vício de linguagem, que às vezes não é só oral, mas o vício de linguagem na escrita também. Então, né, tipo assim, aqueles outros tantos que nós conhecemos. Mas, sobretudo, a entonação. Aí sim eu preciso ficar muito atento, porque dependendo do jeito, parece uma cobrança. Então, ó, importante que todos tenham lido o texto, né? Aí foi bem aquela professor, chamada né? de atenção de professor, né? Ou seja, eu estou partindo do pressuposto que ninguém leu o texto. E aí eu corro o risco de julgar as pessoas sem ter certeza do que eu estou falando. E mais uma vez há uma imprecisão o que ficou naquela cabeça, né? Um pouquinho pode ser 5 minutos, nós vamos falar sobre comunicação nesses próximos 10 minutos. Ou aqui, ó, se você não lê o texto, você vai ficar sem nota. Aí não há julgamento, há uma precisão. Aí né? tem aquilo que a gente em algum momento já citou, mas vale a pena pontuar, creio eu, que é sobre a objetividade, a assertividade, a segurança do que você está transmitindo, que vem através das palavras usadas, inclusive para a sua apresentação. Exatamente. Nós nos apresentamos pela maneira que nós falamos. Se a gente tem muito vício de linguagem, isso pode denotar que eu não tenho preparo, que eu não estou segura do que eu tenho a comunicar, e as pessoas simplesmente não me dão credibilidade. Lembre-se que nós estamos falando de ambiente de trabalho, ou
seja numa entrevista de emprego, ou ir pedir um aumento, ou mudar de setor, o que seja. Se você é uma pessoa que se comunica melhor, você já sai na frente, né? Isso é o poder da comunicação. Então, pensar nessas ênfases, na entonação, nas palavras. Sabe que eu penso muito que a gente tem muita deficiência de vocabulário, doutor? Esse é um problema cultural, né? Eu me lembro quando pequeno, não por mal, mas minha mãe ou meu pai, quando às vezes queria pedir para eu aprender alguma coisa nova, dizia assim, vai procurar o pai dos burros, se referindo ao dicionário. E a gente sabe que o dicionário não é o pai dos burros, é o pai dos inteligentes. Quem lê o dicionário amplia o seu repertório gramatical e consegue para uma palavra dar 10 sinônimos diferentes. Então tem uma questão cultural que muitas vezes acaba atrapalhando. Mas válido também a gente pontuar as questões dos regionalismos, porque dependendo da região em que nós estamos, e o Brasil, do ponto de vista de extensão territorial, um país imenso, você vai ter determinadas expressões que são mais comuns àquela população. E aí é claro que ela também vai se adequando ao lugar em que ela está. A gente viu, por exemplo, o caso recente de uma mineira que foi morar em São Luís do Maranhão. Então você tem outros regionalismos e outras questões que também precisam ser, muitas vezes, levadas em consideração. Agora, eu acho o vício que a gente vai tendo, e nem todo mundo tem a oportunidade, por exemplo, a gente pode ir embora e assistir a gente aqui na televisão, né? A gente vai ver várias coisas que a gente não gostou. Agora, nem todo mundo, principalmente no ambiente de trabalho, tem isso, né? Eu, né? Tem o, né? Termina nunca. Não termina nunca. O cérebro está lá processando e a pessoa está no dela. No modo Windows. No modo Windows dando tela azul. Então, nesse caso, há uma necessidade de um exercício. Se o meu vocabulário ele é impreciso ou pobre, eu posso enriquecer o vocabulário, não preciso me condenar a ter um vocabulário pobre para o resto da vida. E vocabulário se enriquece com leitura, né? Faça o que Robson Aleixo faz com as filhas dele. Vamos lá, Faz próxima ler o interação. tempo todo. Tem que ler. O transeunte genuflexo na rua. O que Agora seria precisa do isso, dicionário. menina? Traz aí, peraí, Google. O transeunte genuflexo na rua. Não sei o que ele estava fazendo lá, o que era isso. Como é que se explica, doutor? Pois é, aí a complexidade gramatical que às vezes não é cabível para o ambiente em que você está. Então, às vezes, o excesso de formalidade ou um português mais, muitas vezes, rebuscado, mas no sentido da dificuldade de entendimento, prejudica o processo de comunicação. Então, quem é a minha audiência? Essa sempre é a pergunta de origem que eu preciso fazer. Com quem eu vou me comunicar? Eu vou me comunicar com um público que, eventualmente, tem um nível intelectual, um conhecimento muito maior. Obviamente que se espera que, na sua expressão, você traga isso. Mas se eu estou falando do dia a dia, essa expressão, esse contexto foge. Porque a pessoa vai dizer assim, nossa, Deus te abençoe também. Deve ter falado alguma coisa muito bonita para mim. E às vezes a gente nem sabe o que a pessoa está dizendo. Ou a pessoa ficou ofendida, é a sua mãe. É a sua mãe. Ou falou estrogonoficamente, né? E aí tem um negócio interessante que quem lê a Bíblia está acostumado. A gente, por exemplo, tem uma versão muito popular da Bíblia em português que é a Revista Corrigida. Mas tem uma mais ainda que é a Revista Atualizada. Por que a Bíblia é revista e atualizada? Porque há palavras que se falou em 1930, que ela definitivamente tem outro significado hoje. Então a gente pega, por exemplo, numa Bíblia muito antiga em português, dizendo de Raabe, a prostituta, mas lá está Raabe, uma mulher solteira. A expressão solteira, 200 anos atrás, não tem a mesma conotação que tem hoje. Raabe não era uma mulher solteira. E mesmo hoje a gente não pode chamar uma pessoa solteira. A palavra tem que ser atualizada. Ali, ó, genuflexo e ajoelhado, usa ajoelhado. Exato. Você não está dizendo que você é bom, você está dizendo que você é ruim quando você usa Agora, é importante saber o que significa a palavra, porque não é que ela cai em desuso que em algum momento ela não vai surgir para você ou usar ou para interpretar o que seja, né? E é interessante a gente ver a diferença de sofisticação para arcaísmo. Isso Verdade. aí. Muito bem. Temos mais uma, última. Fala, galera! Vamos começar nossa palestra? É bem sua cara, brincadeira. Combina com o meu tênis branco aqui, ó. Bem sua cara. Aqui, mais uma vez, o ambiente. Se o ambiente é informal, se eu estou no meio de uma galera, digamos assim, né, entre aspas, com um público mais jovem, e que esse tipo de linguagem se adequa a essa população, é óbvio que isso vai cair muito bem. Mas se eu estou falando de uma certa formalidade, se eu estou diante de uma situação um pouco mais formal, isso pode dar uma impressão de, fala galera, não, mas espera aí, que galera é essa? Não, eu estou aqui porque eu vim escutar uma palavra, ou eu estou aqui porque eu vim buscar uma ajuda, e a pessoa já começa o discurso dela dizendo, ó, tá tudo bem, tá? Do jeitinho que for, a gente vai fazer as coisas. E aí isso pode gerar também
um descompromisso com relação ao que o outro está ali apto ou preparado para escutar. É o outro extremo, né? A gente viu toda uma forma erudita de dizer, e aí a pessoa tentando, de repente, fazer de uma forma descontraída, mas escorregou também, né? Foi descontraído demais. Se não couber. Se couber, tudo aí bem. tudo bem, Se né? é uma galera mesmo, Aqui tudo vai bem. minha pergunta, então, me sentindo à vontade agora para fazer. É, então, importante dizer para que veio logo nos primeiros momentos? Olha, eu vou te dizer que mais do que importante dizer para o que eu vim naquele momento é eu conhecer a audiência com quem eu vou conversar. E A expectativa deles. Exatamente, a maior parte dos erros de muitos comunicadores. Porque eles partem do pressuposto que o que eu disser todo mundo vai compreender. E eu perco essa sensibilidade de entender minha audiência. Quem é a minha audiência? É um público mais jovem, eu tenho mais mulheres, mais homens, pessoas mais velhas. Tudo isso vai interferir no meu processo de comunicação. E aí, a partir do momento que eu conheço a minha audiência, eu crio o que a gente chama, que é uma palavrinha em francês chamada rapport, essa conexão com o outro. Que ele olha para mim e fala, nossa, estou entendendo o que ele quer me dizer. Faz sentido o que ele me falou. Porque as pessoas se humanizam muito pela fala. Legal. Por isso que é importante conhecer a audiência. E boa parte das pessoas não estão preocupadas com isso. Legal. Excelente. Eu assistindo um filme de ação, se o carro não explodir nos primeiros 3 minutos, eu paro de assistir o filme. Não é filme de Eu quero ação. filme de ação. E assim, cada um dos movimentos, né? Romance. Tem que ter beijo né? na boca logo Tem de que cara. ter. Vamos fazer um intervalinho rápido? A gente volta respondendo mais dúvidas aí das redes sociais, fazendo mais perguntas. Espero que você esteja aprendendo a se comunicar ainda melhor com o nosso programa de hoje. O nosso intervalo é super rápido e a gente volta já já. A gente fica aqui falando de comunicação, pensando em comunicação, e a cada segundo que passa, a gente vai pensando na importância que é falar direito, se comunicar direito e ser ouvido também. Mas quando lá a gente entra naquele cantinho do quarto, há algo bem mais dramático, porque muitas vezes eu quero saber se Deus está me ouvindo direito. Eu sei que Ele é um comunicador perfeito, Ele consegue me fazer compreendê-lo, mas muitas vezes, se você é como eu, fico pensando assim, Senhor, o Senhor está me ouvindo? Eu falei direito? O Senhor entendeu? E uma vez alguém me disse uma frase que eu levo sempre a sério. O poder da oração não está na boca de quem fala, mas no ouvido de quem ouve. Então, com Deus, você não precisa pensar que você está comunicando-se perfeitamente. Você só precisa conhecê-lo um pouco mais para também entender as suas respostas. Sabe, pensando nisso, e para que isso fique bem profundo na sua vida, a Novo Tempo preparou um material fantástico que é em relação à sua relação pessoal, de fato, com Deus. Deus me ouve? Que pergunta! E agora eu tenho algumas coisas a dizer para você de maneira muito, muito importante sobre isso. Primeiro, a essência, o conteúdo disso aqui é fundamental para a sua vida. Não tem um momento da sua vida que isso aqui não vai ser muito útil. É útil hoje. Então, a outra coisa, seja rápido em solicitar essa revista, porque ela chega para você de maneira gratuita, sim. Alguém já pensou, alguém já preparou, colocou muita energia, fez um material excelente para que isso chegue na sua casa. Nem pelo envio você paga. Isso aqui é um patrocínio dos nossos amigos comprometidos dos Anjos da Esperança. Então liga para a gente, pega o telefone que está vendo aí aparecer na sua tela, fala com a gente. Eu quero receber aquela revista que foi falada no Entre Família que o pastor Robson falou. Quero ouvir. Fala com a gente, você vai preencher um pequeno cadastro, o pessoal da Escola Bíblica vai te atender super bem, vai proteger seus dados e vai te mandar a revista. Repetindo, nem os dados, nem o envio, nada você paga. Você só vai conversar com a gente vai ter uma alegria de falar com você e a revista vai chegar aí. Aproveita e fala para o seu vizinho que você recebeu uma revista e se ele quiser ele pode permanecer e fazer tudo que ele quiser também, porque vai ser bom para você e para a sua família também. Então não perca tempo, receba esse presente que a Novo Tempo preparou para você. Excelente, excelente. Já quero pedir a minha. Sabe que essas revistas, esses estudos que a Novo Tempo desenvolve, eles são muito profundos. A Darleide acabou de escrever um sobre educação de filhos, né, sobre família de um modo geral. Sempre tem conteúdos incríveis. Você sabe o nome? Educação... Não, é Pais... Ó, a produção soprando e tu não sabe. Demorou, Tati. Pais preparados, filhos de caráter, Wagner. Você tem 2 Já filhos. fica o merchan aí. E tem a revista, não lembro o Tá. título. Mas, ó, eu tenho um e a Nani leu a outra. Boa, aí sim, aí sim. Mas eu estou igual com ela, estou igual a Jesus, a Bíblia. Eu posso não conhecer tudo do livro, mas eu conheço bem o autor. É. muito Eu li bom. um capítulo sobre castigo. Tentando te salvar. Cachimba, ele é Aham, muito muito forte. bom. Meus amores, temos redes sociais agora interagindo com a gente, produção, é isso? Vamos lá.
Queremos saber, a Sirlene disse assim, qual é a tática infalível, infalível, para perder o medo de falar em público? Me sinto prejudicada profissionalmente por causa do meu medo de falar em público. Preciso me livrar desse pesadelo, doutor. É isso que a gente falou, é o pesadelo de muitos. Pois é, Sirlene, para você o mais importante é, muitas vezes, buscar ajuda e treinar. Assim como andar de bicicleta. A gente treina bastante, cai muitas vezes e depois a gente ganha confiança. Comunicação é a mesma coisa, eu preciso treinar a comunicação. E como é que eu treino? De que forma eu treino? Bom, a gente pode partir daquele treino simples, amador, falar de frente para o espelho, é um recurso bastante conhecido, mas sobretudo buscar formações, capacitações. Hoje, a internet possibilita milhões de possibilidades de você aprender gratuitamente. Existem muitas escolas que concedem bolsas ou mesmo cursos gratuitos para você poder entender os mecanismos de comunicação e melhorar. E claro, comunicação também tem a ver com leitura. A gente percebe que as pessoas que mais leem são aquelas que melhor se comunicam. E os dados no Brasil, em relação à leitura, ainda não são os melhores, né? A gente sempre oscila entre 40 países do mundo, entre 36º e 37º de país que menos lê no mundo, né? A média do brasileiro é 1,5 capítulo de um livro por ano. Então, isso afeta diretamente na nossa comunicação. Então, no caso da Sirlene, é importante focar numa boa leitura e buscar recursos, muitas vezes gratuitos e, claro, ficar conectado aqui na Novo Tempo, que sempre tem mecanismos, formas, podcasts, rádio, programas que ajudam a trabalhar esse assunto. Agora, doutor, será que os três foram? Doutor, mas agora... Você vai se expor agora, quero saber se a minha técnica é correta. Os três foram aqui, mas eu acho que eu falei primeiro. Doutor, o que acontece? Será que para ela também não seria interessante entender por que esse medo? Então, por que esse medo tão grande de falar em público? É o medo do julgamento, então ela tem que entender que, enfim, tem que vencer isso, né? De repente, está se sentindo insegura com o conteúdo com o qual ela tem que falar? Vamos colocar a Darleide para falar sobre família, ela está tranquila. Estou usando a Darleide de exemplo aqui. Colocar a Darleide para falar de física quântica, não sei. Temos? Acho que não vai estar dando. Não vai estar dando. Não. Então, aí realmente Darleide Alves vai ficar nervosa diante de uma plateia falando sobre física quântica, né? Então eu acho que ela tinha que descobrir, né, que medo é esse e por que desse medo. Tem muitas variáveis. Pode estar atrelado a uma questão emocional, o que é na maior parte das vezes, mas pode estar atrelado à questão mesmo de segurança sobre para quem ela vai falar e o que ela vai falar. Então, muitas vezes, ela até sabe o conteúdo, ela domina o conteúdo, mas ela tem uma certa distância, um certo receio da audiência que vai escutar aquele conteúdo. Então, por isso que a preparação ela é fundamental. Mas muitas vezes o gatilho emocional pode ser um problema para a comunicação. E essa preparação, eu acho que ela passa também por você começar pouco a pouco se descobrindo. Porque hoje, por comunicação de massa, redes sociais, a gente vê muito discurso de você consegue, você vai, você faz, você vai alcançar o sucesso. Mas quem chegou ao sucesso, muitas vezes, começou lá de pouquinho. Fala para um grupo menor, fala para os teus amigos, fala para os teus irmãos em casa, fala na igreja, fala para pouquinha gente. Aí você vai ganhando espaço, você vai ganhando confiança. Não queira já começar como palestrante internacional, né? Eu acho que também a gente precisa respeitar nossos limites. Tem pessoas, gente, não é verdade que todo mundo vai conseguir tudo. Nós temos limitações, tanto emocionais, aí você vai chegar lá com um processo longo de terapia, você vai chegar lá com muito treino, com muita ajuda, é verdade. Mas vamos também respeitar que há pessoas que elas são mais habilidosas para uma comunicação de bastidor. Ela é mais integrada nos bastidores, sem precisar se expor, porque de repente todo mundo quer ser falante de público, ser palestrante, e se machuca nesse processo também, né, doutor? Cada um tem um dom, né? Dom, isso. E porque exige algo que às vezes não necessariamente ela vai utilizar, né? Porque o tempo todo, como nós vivemos, nos comparando com os outros, e as redes digitais fizeram isso, né? Então, puxa, mas se ela fala tão bem, se ele fala tão bem, eu também posso. Não é? Então, tomar um pouco de cuidado e respeitar os meus próprios limites é um bom caminho para já entender. E ter um ambiente seguro. Isso é outra coisa fundamental. Às vezes a gente quer começar a falar, a se comunicar de forma, digamos assim, em massa, e a gente já pensa 100, 200, 500, 1000 pessoas. Começa ali no seu núcleo, às vezes na igreja, com um grupo de pessoas ali, poucas pessoas que vão te acolher e vão muitas vezes te ajudar.
olha, foi muito legal isso que você falou, mas da próxima vez fala mais pausado ou acelera mais. Isso. Eu tive pessoas vão bons dando toques. condutores no meu processo de aprendizado de falar em público. E lembro de conselhos bons que eu recebi. O primeiro é, acostume-se a olhar primeiro para o seu público, para que quando você se levantar e falar, o impacto visual já tenha passado. Então, muitas vezes as pessoas chegam, por exemplo, no auditório e sentam no fundo. Elas não estão vendo, não estão acostumadas com o impacto de ser olhado. E quando ela se levanta para falar, são todos os impactos no mesmo minuto. O de que ser dica boa. olhado, Boa. o de ver as expressões e do conteúdo. Ela não suporta isso. Então, eu sempre aconselho o que me deram. Vá para frente, sente-se no primeiro banco e olhe para as pessoas. Para quando você se levantar, esse olhar já esteja habituado a você. Uma certa sinergia. É. Robson, eu Mais vou te uma. convidar então a chamar ali a próxima. Vai lá. Joga aí, produção. Aceito o seu convite. Olha aí, ó. É da Aparecida. Quero entender um pouco mais como me comunicar com familiares dentro do ambiente de trabalho. Tenho dificuldade com a maneira de me comunicar com o meu irmão. Que pergunta ótima. doutor. Nossa, mas por onde que começa? Porque aí é uma outra pauta, né? Negócios em família. Essa é uma pauta para o consultório. Esse é um bom podcast também. Um bom podcast. Produção, vamos guardar essa pauta aí. E agora, então, aí tem o problema de comunicação da família no ambiente onde a família se mistura com o empresarial. Então, E isso é tão comum que a gente às vezes nem imagina. É difícil responder essa pergunta sem a gente explorar muitas perspectivas das relações familiares e de como essas construções profissionais acontecem. Porque muitas vezes eu não estou me direcionando para o meu chefe, é meu pai, ou é meu marido, é minha esposa, ou são meus filhos. E aí eu preciso ter alguns filtros importantes, que quando não acontecem, alguns interlocutores no meio do processo ajudam. Por exemplo, às vezes se eu tenho uma certa dificuldade para me comunicar com meu irmão, não necessariamente sou eu que vou me comunicar com ele. Tem uma outra pessoa, numa outra camada, que vai levar a informação, o feedback, que vai apontar um erro, alguma coisa que possa gerar um distanciamento. Porque no final das contas, o que não pode abalar é a família unida juntos ali, por exemplo, no seu convívio familiar. E boa parte da minha experiência atendendo empresas familiares mostram que em muitos momentos essas relações se misturam e o primeiro fator afetado é a relação familiar. Elas se distanciam por problemas que começam lá no trabalho. Não seria também o momento de gastar uma energia aprendendo como o outro aprende? De olhar assim, ele não entendeu, Darleide não entendeu como eu falei, mas ela entendeu como o Wagner falou. Não é hora de parar e ficar prestando atenção no que o Wagner fez e eu não fiz? Quando há uma maturidade familiar, pensando em gestão de negócios, sim. Mas na maior parte das vezes as relações elas se confundem muito. E aí eu esqueço que eu estou falando com alguém que tem uma proximidade emocional e afetiva muito grande. E muitas vezes as palavras elas acabam se misturando nesse processo. Então por isso que eu digo, se você não tem segurança, não é você quem precisa falar. Eu me lembro uma vez que eu mentorei uma empresa com 3 irmãos executivos donos do negócio, cada um com a sua fração, 33,333%. Uau. Mas sempre tinha um que achava que mandava mais do que o outro. Então, quando eu atendia eles separadamente, era um falando mal do outro. E aquilo começou a virar um problema tão grande que as relações familiares entre os filhos, sobrinhos, ficou afetada. Então, ali é o momento de parar e revisitar tudo. E nesse caso, quando envolve família, o cuidado tem que ser muito maior. tá bem. Doutor, muito obrigada por mais uma vinda sua ao Entre Família. Enriquece completamente o assunto. Muito obrigada pela sua excelente comunicação também. Obrigado pelo carinho, obrigado a todos de casa, a Maíra Marques, a Patrícia, a direção, a todos vocês. E parabéns, o cenário está belíssimo. Tenho certeza que quem está em casa está amando essa nova versão do Entre Família. Muito obrigado, obrigado pela sua presença. A rede social do Dr. Lincoln está na tela, né, Isso, Wagner? quem quiser acompanhar, ó, tá aí. Você pode seguir o doutor no Instagram e nas redes sociais. Muito obrigado, doutor, mais uma vez. Obrigada. E nós vamos para o intervalo agora. Ah, é o pulo do Pulo do- gato? tem vinheta. Menina, tem um gato pulando. Tem um gato pulando. Pula aí, gato. Solta a vinheta. O que você aprendeu com esse programa de hoje, Darleide Alves? Que quando você quer, sabe que tem como, vai atrás e consegue. Estou lembrando do caso da Elisa, que soube inclusive fazer comparação. Antes eu era assim, agora já estou nesse nível. Você pode. Excelente. E eu, o que eu aprendi? Se liga, menino. Ó, eu aprendi o seguinte, eu acho que comunicação, ela é sim técnica e a gente aprendeu diversas coisas aqui,
mas muitas vezes tem a questão do emocional. E eu acho que é ele que precisa estar fortalecido para a gente se comunicar bem. Então, quando eu tenho uma imagem meio distorcida de mim, quando eu fico morrendo de medo do julgamento que as pessoas vão ter, independentemente do quanto eu me preparei para fazer determinada apresentação, eu não vou conseguir entregar o melhor que eu poderia com essa minha comunicação. Então, o que eu acho é, vamos resolver, vamos se acalmar, vamos se olhar, vamos tentar entender, não vamos deixar o emocional passar uma rasteira na gente e prejudicar a nossa comunicação. O que ficou muito forte para mim foi contexto. Como é importante entender o contexto, ler contexto, entender com quem que eu estou falando, o que que ele espera, quais são os objetivos da empresa, por exemplo, e como eu me comunico adaptado ao que o coletivo precisa, o que o coletivo quer e qual é o meu papel nesse coletivo, né? Quase todas as respostas do doutor tinham a ver com comece se percebendo, entendendo o lugar, né? Eu posso ser um excelente comunicador e essa comunicação fica péssima porque não é dentro do contexto do ambiente que eu estou trabalhando. Aprender a confiar um pouquinho em si, né? Sim. Aprender a confiar no que você estudou, no que você se preparou, nas ferramentas que você adquiriu. Confiar um pouco em você. Quando você não confia minimamente em você, ninguém vai dar a você um mínimo de credibilidade. Então, acho que isso é um outro pedaço do pulo do gato de hoje. Mas temos agora uma mensagem toda especial com o pastor Robson Aleixo, para a gente caminhando para o final do programa de hoje. Robson. Existem dois momentos na Bíblia que são chave quando se fala de comunicação e eles são momentos muito comuns e muito populares, até para um público que não está familiarizado com a Bíblia. O primeiro, e eu tenho certeza que você já ouviu falar dele, é o da Torre de Babel. A Torre de Babel é a história de que os homens se juntam para um grande projeto. E o texto lá em Gênesis fala que os homens se juntaram e tinham um objetivo do projeto. E o texto fala assim, tornemos célebre o nosso nome. Há uma confluência de pessoas ali com um objetivo e o objetivo é orgulhoso. Eu quero palmas para mim. Eu quero fazer um projeto e uma torre cujo topo chegue até o céu. Há uma ideia de perpetuidade, de continuidade e de eternidade que Deus não faz parte. Ou seja, por que Deus é excluído do projeto? Porque se o projeto for bem sucedido e for concluído com sucesso, as palmas são todas para mim, a glória é para mim. E no meio da história da Torre de Babel, ela é uma história de que as pessoas em algum momento não passaram mais a se entender e se espalharam pela terra. Há uma conclusão desse texto. O orgulho é uma linguagem que todo mundo fala, mas ninguém entende. A gente vai e fala, e a linguagem da vaidade todo mundo fala, todo mundo explica e ninguém entende. Quando a gente avança no percurso da Bíblia com os povos espalhados, nós vamos ver lá no comecinho do livro de Atos um fenômeno que eu vou ousar chamar de anti-Babel. Porque vieram pessoas que estavam espalhadas em vários lugares do mundo e o texto bíblico em Atos fala de pardos, persas, elamitas, todas as nações da terra se representam naquele fenômeno que nós conhecemos por Pentecostes. E ali sobe para pregar um homem iletrado, inculto, portanto, com baixa capacidade de comunicação, perto de outras pessoas que estavam ali. E ele falou de um amor de Deus, de uma vontade de Deus de salvar. E falou do assunto mais difícil de ser compreendido na história da humanidade, que é a maneira sobrenatural e imensa com que Deus nos ama e nos salvou. E depois de falar isso, ocorreu um fenômeno, porque eles falaram na própria língua e todo mundo compreendeu. O amor é exatamente o inverso de Babel, porque amor é assim, ninguém explica e todo mundo entende. Isso é real. Como que se entende um abraço de uma mãe? Como que se entende um olá, tá tudo bem? Há muitas coisas num olhar de amor e muitas vezes no amor nenhuma palavra é dita. Paulo falou que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada aproveita. O mesmo Paulo disse que o amor é o vínculo da perfeição. Uma comunicação imprecisa, uma frase imprecisa, uma ação imprecisa e nós somos imprecisos o tempo todo. Quando a intenção do amor é plenamente demonstrada, é uma ação perfeita. Você pode não ter falado aquela frase de maneira correta para o seu filho, mas o seu filho entendeu a sua intenção quando você pediu desculpa para ele. Ele viu, eu sei, eu sabia, a intenção, ela é solidificada na humildade. Assim, de Babel ao Betel, e de Babel ao Pentecostes,
nós entendemos uma coisa de Deus. E eu vou repetir essa frase. O orgulho, todo mundo explica. Todo mundo fala. E no final ninguém entende. O amor, ninguém consegue explicar. Mas no final, todo mundo sabe o que é. Que seja para você hoje, a sua vida, mesmo de forma muda, a linguagem de amor com a qual as pessoas te conheçam e conheçam alguém, esse ser que é todo amor, o Deus do céu. Isso é a nossa relação mesmo de comunicação. Deus se comunica assim, falando, olhando, tocando, num pão bem amassado, num joelho dobrado do lado de uma cama, ou simplesmente a gente dizer assim, eu estou aqui, eu estou com você. Deus, mais do que oferecer respostas, Ele ofereceu a sua companhia e assim a gente compreende. Incrível, né? E pensar como foi que o céu se comunicou com gente que não sabe falar a linguagem do céu. Mas ele não usou de outro poder senão vir pessoalmente em Jesus. Encarnou. Que A precioso. palavra encarna. Encarna. A gente E não nunca entende, vi mas sabe alguém que é. com tanto poder de comunicação como Jesus, né? Meu Deus. Porque quando a gente lê a passagem dele com diversas pessoas, a gente olha para tudo isso que a gente conversou aqui, a gente vê aplicado na forma como Jesus falava com as pessoas. Impressionante. Meus amores, nós estamos chegando ao final do programa de Acabou. hoje. Nos comunicando e aprendendo a comunicar. E amanhã tem mais aqui no Entre Família. Você sabe o assunto de amanhã? Olha, amanhã, intolerância alimentar infantil. Eu, inclusive, vou estar ligado nesse programa para tirar as minhas dúvidas. Boa! Porque, olha... Mas é infantil, é por causa dos filhos? Por causa dos filhos. Ah, que bom. Não, eu não tenho intolerância nenhuma. Não, Agora, eu lá fiquei em pensando casa, no infantil. Lá em casa, todo mundo tem intolerância à lactose. Aham. Mas aí a gente vai falar sobre glúten, intolerância dos mais diferentes tipos, como isso interfere. Inclusive, né, as crianças têm vontade de comer as coisas quando elas vêm, e aí não pode. E como isso pode afetar, inclusive, o comportamento da criança. Então, amanhã, um Tira Dúvidas completo aqui no Entre Família. Muito bom. Obrigada, Wagner, por sua presença aqui também. Diga pra mim, obrigada Darleide, também. pela sua presença. Mas quem pode falar isso pra gente é o Robson. É, porque ele tá Obrigado sempre... pela presença de vocês. Espero que vocês Obrigada. voltem mais vezes. Voltaremos. Estaremos Muito juntos bom estar sempre. com todos vocês aqui. Muito obrigada. Até amanhã em mais um Entre Família. Deus abençoe a todos. Fiquem com E até Deus. lá. Tchau, Muito tchau. bom, amanhã a gente se vê.